Boa noite a todos. Estamos começando mais uma transmissão do nosso devocional nesta noite. Uma grande alegria ter você aí conectado conosco para ser abençoado pela palavra de Deus. Temos tido todas as noites aqui. Alguns têm chamado de um culto doméstico, outros têm chamado de um tempo com Deus. Nós intitulamos apenas como devocional, não é mesmo? E já estamos praticamente com quase 4 meses de isolamento e o Senhor Deus tem nos ajudado a termos assim um bom tempo na palavra do Senhor aqui, todos os dias, todas as noites, aprendendo com Ele e sendo ajudados na palavra, sendo instruídos na palavra a sermos melhores cristãos. Boa noite ali a todos que estão já entrando. A Natália foi a primeira pessoa, o irmão Ronaldo ali, a irmã Giovana. Um abraço para todos os queridos. E você que estará entrando aí na nossa conexão, eu gostaria de convidar você a estar assim compartilhando a nossa transmissão para que possamos assim alcançar o maior número possível de pessoas e de crentes no Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelas suas palavras de consideração, muito obrigado pelas suas palavras de carinho. Nós estamos assim trabalhando para o Senhor, acima de tudo, confiantes de que Deus ele tem os seus planos, os seus propósitos, e esperamos que em breve possamos logo voltar às atividades normais da igreja, aos cultos congregacionais. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar também uns pelos outros, para que possamos assim estar firmes, acima de tudo, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. Estamos numa série de devocionais nessa semana agora, intitulada Os Milagres de Jesus Cristo no Novo Testamento. É claro, certo? A semana passada toda nós vimos os milagres de Deus no Velho Testamento. Foi precioso, não é mesmo? E esta semana, o que é que Deus tem para nós ainda através da sua palavra e daquilo que o seu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo, fez por nós, E fez no seu ministério terreno aqui, deixando o exemplo, deixando lições preciosas. Muito bem, hoje, dia 28 de julho do ano de 2020, vamos continuar então a série de devocionais, os milagres do Senhor Jesus Cristo, registrados no seu ministério terreno e ali nos evangelhos no Novo Testamento. Vamos orar e pedir as bênçãos de Deus para o nosso tempo aqui. Pai, obrigado pela oportunidade. Seja glorificado o teu nome e que a tua palavra possa abençoar cada coração, cada vida. Por favor, Senhor, salve almas e edifique os crentes, fortaleça os corações daqueles que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, convido você a abrir a sua Bíblia. Vamos ao texto bíblico aqui. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 37 e 38. Hoje, claro que o tempo não nos permite, nós vamos estudar, ou nós vamos trazer o contexto todo do capítulo 9 de João. Pois no capítulo 9 de João nós vemos a cura de um cego de nascença. Então, os versículos que nós vamos pincelar, eles estão no capítulo 9. Mas o texto da nossa abertura diz o seguinte, João, capítulo 9, versículo 37 e 38. E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Esta porção bíblica, ela registra justamente a conversão do cego, que tinha sido curado pelo Senhor Jesus Cristo, no contexto aqui de João, capítulo 9. Eu creio que entre tantos milagres do Senhor Jesus, a cura do cego de nascença, ela traz muitos destaques dignos de serem destacados. É triste ver uma pessoa com alguma deficiência física, não é verdade? Agora, mais triste ainda é ver a pessoa com deficiência espiritual. Quantos cegos nesse mundo não enxergam o amor de Deus? Quantos cegos nesse mundo não estão enxergando o amor de Deus demonstrado em Jesus Cristo? Quantos surdos
Quantos surdos há que não escutam e não querem escutar a palavra de Deus, seus conselhos, seus mandamentos, suas ordens? Quantos surdos neste mundo? Quantos mudos? Quantos mudos existem? Eles não falam do amor de Deus, sua boca só profere palavras torpes ou de idolatria e etc. Eles não falam das bênçãos do Senhor. Quantos mudos não adoram a Deus? Quantos mudos usam os seus lábios para outras coisas, menos honrar e agradar ao Senhor? Quantos paralíticos? Já pensou nisso? Quantos paralíticos não caminham? Eles não caminham na vontade de Deus, são paralíticos espirituais. Seus passos são dados só nas trevas, eles não andam na admoestação do Senhor, eles não andam nas veredas de Deus e da palavra de Deus. Quantos paralíticos? Por conta disso, pior que isso, é o fato de que eles não estão caminhando na vontade do Senhor nesse mundo. Não somente isso, mas eles não estão caminhando em direção ao céu. Seus passos estão sendo dados de maneira muito direta para o inferno. Então, nós poderíamos aqui falar sobre muitas pessoas que são deficientes. E, infelizmente, se não forem até Cristo Jesus, eles estão indo ao inferno. Condenados estão. E não sou eu que digo, mas a Bíblia realmente diz, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, hoje nós vamos falar sobre um milagre que está na classificação dos milagres do Senhor Jesus Cristo, operados diante de doenças, diante de enfermidades. Hoje à noite nós vamos falar, sabe sobre o quê? O barro nos olhos. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo estava caminhando, capítulo 9, ali, e de repente ele viu um homem que era cego de nascença. A Bíblia fala que ele ficava, por conta do seu problema, ele ficava até pedindo ajuda na rua, pedindo ajuda nas estradas, ele ficava quase que mendigando por conta do seu problema. Assim, aquilo lá chama a atenção do Senhor Jesus, ele para e ele cura aquele homem. A Bíblia nos diz que ele mistura um pouco de barro com a sua saliva, ele faz um lodo e ele coloca aquele barro, aquele lodo nos olhos do cego e manda ele ir se lavar no tanque de Siloé. E depois que ele foi e se lavou, a Bíblia diz que aquele homem enxergava. E muitas coisas acontecem ali no contexto bíblico, das quais nós queremos narrar um pouco e trazer alguns importantes ensinamentos. Hoje à noite, então, nós vamos falar sobre o barro nos olhos. O que nós podemos aprender com este milagre do Senhor Jesus Cristo curando um cego de nascença? Vamos então, existem pelo menos algumas características bem interessantes deste milagre. Em primeiro lugar, nós vemos que este milagre é um milagre que glorifica a Deus. Ele glorifica a obra de Deus, melhor ainda dizendo. Versículo 3, ele diz, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Essa resposta do Senhor Jesus Cristo, que eu li, que está na projeção aí, foi diante da pergunta que os seus próprios discípulos lhe fez, né? Dirigiu a Jesus. Falou, quando o Senhor Jesus viu o cego, e os discípulos também repararam que Jesus viu aquele cego, eles lançaram essa pergunta para o mestre, eles realmente queriam aprender. Senhor, quem cometeu o pecado para que este homem fosse cego de nascença? Ele ou os seus pais? Essa pergunta está dentro de um aspecto cultural e até mesmo ainda nos dias de hoje, muitas pessoas pensam assim, né? Eles pensavam naquela época, e até hoje a cultura judaica, ela prega um pouco isso, de que dependendo do pecado que determinadas pessoas cometessem, alguma punição, muitas e muitas vezes até de ordem física e de saúde, como no caso esta pessoa aqui que nasceu cego, isso vinha como uma punição de Deus por causa do pecado. Então, por isso que eles estão perguntando, Senhor,
Por que que ele nasceu assim? Por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos pais dele? Aí Jesus, ele coloca uma pedra, né, na questão da maldição hereditária até, porque ele diz, nem os pais, nem ele. Isso aconteceu com ele para que pudesse ser glorificado, manifestado as obras de Deus. Esse milagre, em primeiro lugar, nos ensina, irmãos, a oportunidade que nós temos nesse mundo de glorificar a Deus, até mesmo em momentos de dificuldade, até mesmo na hora da enfermidade, até mesmo em situações adversas. A Bíblia nos ensina, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O Senhor Jesus ensinou ali que aquilo aconteceu com aquela pessoa para que se manifestem nele as obras de Deus. E assim nós podemos também, e ali depois ele cura aquele homem, não é verdade? Então foi manifestada as obras de Deus na vida daquele homem. Mas sabe, meu amado, com certeza, quando nós olhamos para a Bíblia, não somente através dos milagres e das curas que as obras de Deus podem ser manifestas. Hoje também, ou dentro de qualquer circunstância, as obras de Deus podem ser manifestadas. Por exemplo, quando você ama, as obras de Deus não são manifestadas? Deus não é amor? Quando você é bondoso, as obras de Deus não são manifestadas? Quando você transmite uma alegria pura, genuína, verdadeira, as obras de Deus não são manifestadas? Quando você é manso, quando você tem domínio próprio, quando você é uma pessoa disciplinada, quando você é alguém obediente, te pergunto, as obras de Deus também, Deus não é glorificado assim? Claro que ele é. E é por isso que a Bíblia nos fala em Gálatas algumas lições importantes sobre o fruto do Espírito, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, para que aconteça o quê na minha vida e na sua vida? Para que seja glorificado através de nós as obras de Deus. Eu te pergunto, estamos realmente transmitindo as obras de Deus através da nossa vida? Ou estamos transmitindo as obras dos homens? Como eu disse, aplicando um pouquinho, nós estamos vivendo um momento então delicado, um momento de pandemia, um momento de isolamento, um momento muito difícil. Olha a oportunidade que estamos tendo de o quê? De glorificarmos a Deus através das nossas atitudes, através das nossas ações, através do nosso testemunho. Então Jesus Cristo falou aos seus discípulos, isso aconteceu com ele para que realmente se manifeste nele as obras de Deus. Meu amado, então eu te digo, não sei o que está acontecendo na sua vida, além da pandemia que está abatendo todos nós. Vamos deixar que as obras de Deus sejam manifestas através de nós? Através do nosso falar, através do nosso agir, através de hábitos, costumes, através da convivência conjugal, através da educação dos filhos, através do relacionamento com os pais. Vamos deixar as obras de Deus serem manifestadas? Eu falei relacionamento com os pais porque muitos e muitos jovens estão tendo problema de disciplina e de respeito para com os pais dentro de casa. Em primeiro lugar, esse milagre, a primeira característica, é o milagre que glorifica a obra de Deus. Em segundo lugar, nós vemos como característica que esse milagre, ele identifica o tempo de Deus. Versículo 4 diz, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Em segundo lugar, nós vemos que esse milagre identifica o tempo de Deus. Algo muito importante, de uma maneira muito direta, o Senhor Jesus Cristo fala ali, né? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Quando? Enquanto é dia. O que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando aqui? Ele estava ensinando que existe um tempo. Realmente existe uma época, existe uma era, existe só uma oportunidade que nós vamos ter para o quê? Para fazermos as obras daquele que nos enviou para fazer. Naquele caso, Deus enviou Jesus Cristo. Depois, mais tarde, Jesus envia os seus discípulos.
E depois, né, nós entendemos que a igreja também ela é enviada a este mundo para levar o evangelho. Mas a verdade é que nós temos que fazer isso enquanto é dia, porque a noite logo vem. E Jesus aqui não estava falando sobre a noite agora exatamente são 20 horas e 15 minutos, não estava falando sobre este trabalho, né, durante a parte que está clara no dia, ou durante as 8 horas do dia de trabalho, não. Estava falando sobre um tempo muito mais importante do que este do relógio, né, dessa nossa disponibilidade. Estava falando sobre um outro tempo. Se você é um crente no Senhor Jesus, entenda que o nosso tempo é enquanto nós temos vida. O nosso dia é esse, enquanto nós temos vida. Ou em pé, enquanto Jesus Cristo não voltou para arrebatar a sua igreja. Então nós precisamos entender que estamos ainda durante o dia, mas esse dia está acabando. Tudo que está acontecendo no mundo está mostrando que a noite logo vem. E quando chegar a noite, não vai ter mais jeito de trabalhar. Então Jesus ele operava milagres enquanto era dia, enquanto era tempo, enquanto na verdade ele ainda estava no seu ministério terreno aqui, mostrando aos seus discípulos que o trabalho precisa ser feito enquanto é dia. Este milagre, então, em primeiro lugar, mostra, né, a característica de algo que glorifica a obra de Deus. Em segundo lugar, algo que identifica o tempo de Deus. E em terceiro e último lugar, este milagre identifica ou nos mostra também como característica, porque ele testifica do Filho de Deus. Bom, aquele homem foi curado, Jesus, ele cuspiu na terra, ele fez um lodo, ele colocou nos olhos daquele homem. E o versículo 11 diz, e ele respondeu e disse, o homem, chamado Jesus é o nome dele, fez um lodo e juntou os olhos e disse-me, vai no tanque de Siloé e lava-te. Então fui eu e lavei-me e vi. Por que o homem está dando essa resposta? Porque os vizinhos já começaram a reparar, mas peraí, não é este homem que era cego de nascença? Não é ele que ficava ali pedindo, né, esmola, pedindo ajuda? Ele não somente está enxergando, mas ele está tão diferente que as pessoas até estavam com dúvida, não é ele? Mas com dúvida se é ele ou não. E ele ali está dando o seu testemunho já, e ele está falando assim, sim, um homem chamado Jesus, ele fez um lodo, ele passou nos meus olhos e eu fui me lavar no tanque de Siloé. Foi ele que mandou eu ir lá me lavar, né? O tanque de Siloé, ele foi construído no tempo do rei Ezequias. E até hoje, em Israel, ele ainda está ali, né? Chega a ser um ponto turístico ali da cidade ou do país. Então era algo também muito importante. Na verdade, até mesmo a questão da saliva nos tempos bíblicos, e até um pouquinho hoje também, mas ela tinha também um caráter, acreditavam que a saliva tinha um caráter medicinal. Mas Jesus não curou aquele homem por causa do caráter medicinal da sua saliva. Tanto é que dois outros cegos que Jesus curou, ele não curou dessa maneira, ele curou de outra forma, certo? Mas Jesus ali naquela ocasião, ele fez a saliva, ele colocou na saliva barro, ele fez um lodo, ele colocou nos olhos e agora este homem está testificando de Cristo. Mas interessante que apesar dele estar testificando, ele ainda não tinha se convertido, sabia disso? A Bíblia nos mostra, depois que ele responde ali à vizinhança que era ele mesmo, o cego, que agora está enxergando, a Bíblia nos fala que os fariseus eles vieram para cima dele, dizendo, quem foi que fez isso com você? Ele curou você no sábado? Qual que é o nome dele? Ele passou, o contexto ali nos mostra que ele passou por um interrogatório muito difícil, muito delicado. E ele está falando, né? Sim, é um homem que chama Jesus, ele mandou eu fazer isso assim, ele mandou eu me lavar no tanque de Siloé. Ele de novo explicou a história para os fariseus. Os fariseus ficaram tão assim que foram até perguntar para os seus pais, mas como que foi essa história? Quem é esse homem? O que ele mandou ele fazer? Eles estavam indignados, porque esse tal Jesus tinha curado o seu filho no sábado. Meu amado, olha só, né? Eles não estavam contentes, felizes, que agora um homem cego desde nascença estava enxergando. Eles estavam preocupados com as leis mosaicas que diziam, né, sobre a questão da guarda do sábado e todo aquele ritual que o judeu precisava guardar. Mas, maravilhosamente,
né? A Bíblia nos mostra ali no contexto que depois deles perguntarem algumas coisas para aquele homem, esses judeus, eles dispensam eles expulsam ele da presença deles. E quem que aparece na presença deste homem? Jesus. Jesus volta na presença dele e ele realmente, ali no encontro com o Senhor Jesus, no versículo 37 e 38, que eu li para vocês, o Senhor Jesus, ele realmente se apresenta. Agora, ele fala que ele é o Filho de Deus e aquele homem entrega sua vida a Jesus Cristo. Antes de se converter, ele já estava dando testemunho. Imagine agora, curado da vista física, mas também curado da visão espiritual. Ai, que milagre maravilhoso! Jesus curando aquele cego de nascença, que agora testifica, ele testifica do Filho de Deus. Que grande bênção! Eu termino o nosso devocional, né, com o tema dele dessa noite: o barro nos olhos. Sabe, meu amado, eu te pergunto, como estão os seus olhos? Será que nós não estamos hoje à noite, eu não estou hoje à noite falando com alguém que ainda não é um crente em Cristo? Alguém que ainda não tenha se convertido ao Senhor, alguém que ainda está cego, não conseguiu entender o amor de Deus. Hoje à noite é como que Cristo fez naquele dia. O Senhor quer fazer você enxergar. Ele quer que você realmente entenda como Ele te ama e como você é importante para Ele. O barro nos olhos. Pense neste milagre e entregue sua vida a Jesus. E se você já é um crente no Senhor, se alegre nele, pois você enxerga, não é verdade? Você já enxerga, você entende, você compreende o grande amor de Deus. E um dia Ele tirou, né, a nossa cegueira, e hoje nós podemos entender a sua obra, entender a sua palavra, e quase que ver, né, diante de tudo isso que está acontecendo, os céus abrindo e o nosso Senhor nos ares voltando para nos buscar. Deus seja louvado. Pai, obrigado pela sua palavra. Continue falando aos nossos corações esta semana. E eu te agradeço e te peço, salve almas, através da fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Deus permitindo, amanhã estaremos aqui de volta para o culto de oração e vamos também falar ainda mais sobre os milagres de Jesus no no Novo Testamento, no seu ministério terreno. E agora eu me despeço dizendo, agradecendo você pelo seu boa noite, as palavras de consideração, de carinho, mas dizendo a nossa divisa: ora sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.